Sabe que desde muito cedo eu aprendi que o Brasil é um país em que as pessoas gostam de perturbar umas às outras. Se sentem bem em perturbar umas às outras, porque elas não se sentem bem com a vida própria delas, então elas têm a necessidade de perturbar os outros. Eu me lembro que na época da escola eu tinha sérios problemas de saúde, porque eu fui vítima de um trauma craniano no hospital quando eu nasci. Podia estar bem pior do que hoje se não fosse pela minha família, se não fosse pelos meus padrinhos. Entendeu? Então eu tinha seríssimos problemas de saúde quando eu estava na época da escola. Eu sei contra o que eu estava lutando. E para não ficar sendo perturbado pelos outros, o meu entretenimento era ficar na biblioteca, lendo livros, sabe, adquirindo conhecimento. Sabe, eu não fiz mais a minha vida profissionalmente falando, porque eu vivo numa cidade pequena e que na minha época, eu acho que nem hoje, não tem uma grande faculdade, não tem uma grande escola técnica, em que as oportunidades da vida sempre foram delegadas para aqueles que vieram já de classes favorecidas, famílias tradicionais, em que os seus pais têm uma condição financeira, sabe, muito bem sucedida para dar para eles uma boa faculdade, entendeu? Mas eu li inúmeros livros na minha vida e eu adquiri conhecimento na minha vida particular para entender isso, que infelizmente as pessoas, sabe, elas se sentem bem em querer prejudicar umas às outras. Essa que é a verdade da vida. Você não sabe o que é nascer, sabe, e viver a sua infância num bairro que as estradas são de terra, num bairro rural em que você tem que ir numa estrada de terra, numa escola rural, sabe, completamente precária, mesmo sendo aqui em Valinhos, apenas 7 quilômetros do centro da cidade. Você não sabe o que é você ficar 20 dias da sua vida, os primeiros 20 dias da sua vida, numa UTI neonatal, porque você recebeu, sabe, um trauma craniano no seu primeiro dia de vida. Ninguém nunca assumiu absolutamente nada disso. Você não sabe o que é você, sabe, passar pelas dificuldades todas que eu passei na minha vida. Você não sabe. Você não tem ideia do que é isso. Você não aguentaria de maneira nenhuma o que eu tive que suportar na minha vida. Sabe? A vida pra você foi muito, sabe, muito favorável. Sabe? Você foi criado na cidade vendo cortes de carne no supermercado, enquanto eu fui criado na zona rural, graças a Deus, sabe? Compreendendo uma coisa na minha vida: nada na vida é fácil, sabe? Eu vi foi meu pai matar porco, picar porco, e eu gostava de ver, sabe por quê? Porque na nossa consciência aquilo não era aquilo não era um bichinho, aquilo era um alimento. Você não sabe o que é você ver limpar um porco, abrir um porco, abrir uma galinha, limpar uma galinha. Você não sabe, a tua vida é fácil demais. Por isso que você fica com essas ideias na cidade, porque a vida de vocês é muito, mas muito confortável e vocês ficam entediados. Por isso que você resolve virar vegano. Vocês querem defender os animais como se fossem pessoas, e na cidade vocês matam pessoas como se fossem animais. Vocês são hipócritas. Por isso que vocês vivem com maconhados usando droga, porque vocês estão entediados da vida de vocês. Eu tenho que falar pra você. Vocês da cidade, sabe, vocês têm uma vida confortável demais e isso é entediante pra vocês. Então você tem que ficar criando problemas e ficar tendo ideias vazias pra ocupar o tempo de vocês. Sabe? Você não tem ideia que ele ficar na sua vida, essa que é a verdade.